com a movimentação de carros normal nesse início de manhã. Visibilidade considerada boa agora nesta terça-feira. Quilômetro 61 da Anhanguera, altura de Jundiaí, tráfego também tranquilo. O motorista desenvolve boa velocidade e não tem pela frente nenhum ponto de congestionamento. Aí o quilômetro 97 da rodovia Anhanguera, isso é um trecho em Campinas, situação também normal para os condutores que trafegam por este trecho. Aí é a alça de acesso entre a rodovia Anhanguera e a via Dom Pedro I. Quilômetro 103, situação também dentro da normalidade, você verifica que não há maiores problemas. 148 da rodovia Anhanguera, situação de normalidade também para os motoristas. Agora a gente dá uma rápida panorâmica do corredor Dom Pedro I, com imagens captadas pela concessionária Rota das Bandeiras. Aí está esse trecho do corredor Dom Pedro tranquilo também, a movimentação de veículos neste início de manhã por lá é tranquila, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco a gente traz outra panorâmica das estradas para você, porque agora chegou a hora de conferir as manchetes dos jornais desta terça-feira. Metro Campinas, Mackenzie obrigará São Conrado a abrir. Correio Popular, Guarani e Parceiro tem 10 dias para detalhar venda do brinco. Folha de São Paulo, Comando Militar dos Estados Unidos é alvo de ataque virtual. E o Estado de São Paulo, após ataques, Paris terá 10 mil homens na segurança. Um menino de 6 anos foi encontrado morto na caixa d'água de um ginásio de esportes em Sumaré. Ele estava desaparecido desde o último domingo, quando saiu de casa para comprar balas. Quem tem outras informações é a repórter Andréia Marques. Bom dia, Andréia. Bom dia. O menino foi visto pela última vez no domingo. Cauã saiu para comprar balas e depois passou numa loja de videogames. Às 5 horas da tarde, ele disse aos colegas que iria embora por causa da chuva e não voltou mais. A mãe acreditava que ele poderia estar na casa de amigos. Ontem, no fim da tarde, o corpo de Cauã foi encontrado dentro de uma caixa d'água num ginásio de esportes em Sumaré. A polícia já abriu um inquérito para investigar o caso. É com você, Sena. Ok, Andréia, obrigado. A nossa reportagem continua acompanhando este caso e teremos novas informações logo mais às 4h15 da tarde no Brasil Urgente. Um homem procurado pela polícia foi preso ontem por uma equipe do BAEP. José Luciano da Silva, de 24 anos, era procurado pelo crime de roubo. Ele também é apontado como integrante de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. E um motociclista morreu nesta segunda-feira em um acidente na rodovia que liga Campinas a Montemor. A família teve que esperar por mais de 2 horas a perícia técnica com o corpo no local. José Cipriano da Silva Filho, de 25 anos, foi vítima de um acidente ainda sem explicação. O soldador trafegava de moto na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, ASP 101, na altura de Montemor. Ele saiu da empresa onde trabalhava para almoçar com os pais em casa, mas no meio do caminho perdeu o controle do veículo, bateu a cabeça no guarda-reio e caiu no asfalto. O rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Os moradores do bairro, que fica nas margens da rodovia, alegam que o jovem foi vítima do cerol usado em linhas de pipa. No entanto, as causas do acidente ainda vão ser apuradas. Eu não posso falar quem é quem não é que sorta, porque a gente não fica olhando, é filho fulano, é cicrano, que às vezes tanto sorta criança como até gente adulto sorta sair, né? Eu não posso falar quem é, nem que se foi pipa, porque eu não vi, né? O acidente aconteceu por volta do meio-dia e até às 3h30 da tarde, o corpo do jovem permaneceu no local. A perícia foi acionada pela Polícia Militar Rodoviária e mesmo depois de 2 horas do chamado, nenhum perito tinha aparecido para liberar o corpo. Fazem aproximadamente 3 horas, aguardando a perícia técnica. Pediu para aguardar, estamos aguardando a perícia aí para poder remover o veículo. A vítima e o carro de cadáver já estão no local. Enquanto isso, os policiais, socorristas e agentes funerários ficaram presos no local. Cada vez mais, os curiosos se aglomeravam na beira da rodovia e o risco aumentava. O Instituto de Criminalística de Americana, responsável pela cidade de Montemor, informou que a demora aconteceu porque os peritos estavam realizando outros atendimentos naquele horário.
problema justamente, né, com relação aos peritos, eles não têm culpa. É justamente problema da falta de estrutura da polícia técnica em todo o estado de São Paulo. Não existe elucidação de crime, nenhum mandamento na polícia judiciária sem uma boa polícia científica. Isso os governos estaduais ainda não entenderam no Brasil. Olha, mais um capítulo na crise política de Americana. O INSS sequestrou R$1,5 milhão da prefeitura por causa de uma dívida com a Previdência. O dinheiro seria utilizado para o pagamento dos servidores que estão em greve há mais de um mês. O forro da prefeitura está assim, cheio de infiltrações. Em alguns departamentos, o ar-condicionado está quebrado. Faltam papel sulfite, tôner nas copiadoras e tinta nas impressoras. O paço municipal está sucateado e o desperdício de dinheiro público mostra como esses brindes da administração do prefeito cassado, Diego Denadai, e cerca de 90 caixas com um livro sobre a Americana que estão empilhadas. A prefeitura gastou R$290 mil na confecção desses exemplares. Sem contar a enorme quantidade de monitores e equipamentos de informática, tudo quebrado. No segundo dia útil, com o novo prefeito, Omar Najar, ainda está difícil para se trabalhar por aqui. Esse motorista conta que dos 10 carros, apenas 2 estão com combustíveis. Menos de meio tanque de gasolina. E se acabar? Aí que tá, né? A greve dos servidores, que atinge 70% da categoria por salários atrasados, completa 34 dias. A prefeitura deve para o funcionalismo R$31 milhões. O acerto previsto para esse início de semana não foi possível por causa do sequestro de R$1,5 milhão do INSS. A dívida com a Previdência já chega a R$200 milhões. O dinheirinho que entra para ser pago, funcionário público, o INSS vem e sequestra, fica difícil administrar desse jeito. A situação deve ficar ainda mais complicada a partir da próxima quarta-feira, quando a prefeitura, que teve o horário de atendimento ao público reduzido na gestão de Diego Denadai, sob alegação de corte de gastos, volta a abrir as portas às 8 horas da manhã. A medida vai atingir 40% dos servidores, que vão deixar de trabalhar apenas 5 horas por dia. O problema, além da greve, é que esses trabalhadores vão ter direito a refeições e isso ainda não foi decidido. Quem trabalhava meio período, antes tinha que, por meio dos recursos próprios, se alimentar, almoço e tal. Agora, trabalhando no período integral, por força de lei, o prefeito vai ter que providenciar essas questões. Os abusos na administração pública também fizeram dobrar em um ano a quantidade de processos contra a prefeitura. O aumento na demanda do judiciário é causado pelo não pagamento a funcionários, fornecedores e contratos de empréstimo consignado. Só em um dos 3 escritórios de advocacia do Sindicato dos Servidores existem 200. A grande maioria são referentes a crédito consignado. O servidor faz o empréstimo com o banco e o empregador desconta do salário do servidor esse dinheiro, mas não repassou para o banco. E você vai ver daqui a pouco aqui no Acontece Regional que a Prefeitura de Campinas prorrogou o prazo para o desconto, a isenção do IPTU para aposentados. A gente volta em 1 minuto, não saia daí.